Caro telespectador, telespectadora, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. A revista já está aí caminhando para o seu final. Essa é a lição 11ª, que será ministrada no domingo do dia 16 de dezembro. E o título da lição, Despertemos para a vinda do grande rei. Texto áureo, Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E a verdade prática, Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso, temos de estar preparados. E a leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 25, de 1 a 13, é o texto bíblico que fala da parábola das 10 virgens. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui, apostos, prontos para dar início ao nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco até o final e voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudar com vocês mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste quarto trimestre de 2018, estamos estudando a respeito das parábolas de Jesus e hoje vamos estudar a lição de número 11, Despertemos para a vinda do grande rei. Vamos estudar hoje a parábola das virgens, a parábola que fala de 5 virgens prudentes, 5 virgens loucas. A parábola das 10 virgens, dando continuidade ao estudo de parábolas relacionadas à vinda de Jesus, relacionadas à dimensão escatológica. O contexto dessas parábolas é o sermão profético de Jesus no capítulo 24 de Mateus. No capítulo 24 de Mateus, ele fala de acontecimentos que se cumpriram em curto prazo, como a destruição do templo lá em Jerusalém, fala do princípio das dores, da grande tribulação, fala da vinda gloriosa de Jesus, e ele termina o capítulo 24 de Mateus falando sobre a parábola da figueira, sobre exortação à vigilância, e ele termina o seu sermão profético no capítulo 24, chamando muita atenção sobre a necessidade de estarmos preparados para a vinda de Jesus, de estarmos atentos, de vigiarmos, de não viver como nos dias de Noé, em que as pessoas estavam desatentas à vontade de Deus. Ele diz que a gente deve vigiar porque a gente não sabe o dia nem a hora em que Jesus virá. Mateus 24:44, ele diz que estejam também vocês preparados, porque a hora em que vocês menos esperam, o Filho do Homem virá. Depois, no versículo 45, até o final, fala da parábola do bom servo e do servo mau, que nós já estudamos aqui, e ele termina no versículo 50, Mateus 24:50, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e a hora que não sabe. E no capítulo 25, ele continua a sua abordagem escatológica de chamar a atenção dos seus leitores, dos seus ouvintes, para a questão da vigilância. Então, capítulo 24 e 25 de Mateus é um só pensamento de acontecimentos relacionados à vinda de Jesus. E esse assunto de escatologia na Bíblia, o principal objetivo dele não é saciar a nossa sede de curiosidade, para saber o que vai acontecer no futuro, mas quando a Bíblia revela essas coisas que diz respeito aos acontecimentos do fim dos tempos, é para fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa esperança, nos dizer que vale a pena continuar servindo a Deus e para nos exortar à vigilância, para que estejamos preparados para esses acontecimentos. Então, no capítulo 25, ele fala da parábola das 10 virgens, da parábola dos talentos, depois termina com o julgamento das nações. E hoje a nossa lição vai se concentrar na questão da parábola das 10 virgens, aqui em Mateus capítulo 25, versículos de 1
a 13, de versículos de 1 a 13. Essa parábola ensina que somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual. E nela, Jesus declara solenemente a impossibilidade de sabermos o momento da sua volta, por isso temos de estar preparados para tal acontecimento. Jesus poderá vir a qualquer momento. É verdade que muitas passagens bíblicas que falam a respeito da vinda de Jesus se refere, aliás, a maioria delas se refere à segunda etapa da vinda de Jesus. É a vinda gloriosa de Jesus com os seus anjos em glória para estabelecer o seu reino aqui na terra, mas no entendimento da escatologia, né, pré-tribulacionista, que é aquela que ensinamos e defendemos dentro do âmbito da Assembleia de Deus, cremos que antes dessa vinda gloriosa de Jesus, ele virá 7 anos antes para arrebatar a sua igreja, esse rapto secreto para arrebatar os fiéis. E essa parábola das 10 virgens, que fala que 5 eram prudentes e estavam preparadas para a vinda do noivo, e as outras 5 foram chamadas de virgens loucas, que não estavam preparadas, simboliza a igreja que vai subir no arrebatamento e a igreja que vai ficar, ou a igreja que está preparada para entrar no reino, né, de Deus, e a igreja que não está preparada. Então, professor José Roberto, na interpretação da parábola das 10 virgens, aqui o tópico 1 da nossa lição, vamos desenvolver aqui, também nos chama a atenção que, apesar de existirem muitas denominações dentro da cristandade, né, inúmeras, centenas e milhares de denominações na cristandade, na verdade, pela Bíblia, pode ser dividida essa cristandade toda, ou esse cristianismo todo, entre os verdadeiros cristãos, os que estão preparados para entrar no reino de Deus, e aqueles que não são verdadeiros cristãos, que não estão preparados para entrar no reino de Deus. É isso mesmo, pastor Fábio. Essa parábola é mais uma das parábolas de Jesus, no qual ele coloca o foco, ou põe em evidência o reino dos céus. Então, o reino dos céus, ele é tomado por aqueles que estão abertos a compreenderem e a receberem o evangelho do reino, a mensagem do rei propriamente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta parábola das 10 virgens, ela é uma das parábolas mais populares e mais usadas e divulgadas nas igrejas cristãs. No entanto, nós reconhecemos que é uma das parábolas mais difíceis de ser interpretada. Isso porque historicamente a igreja sempre abordou esta parábola de diferentes perspectivas, e alguns teólogos a interpretaram a partir de uma perspectiva mais alegórica, outros tentando ver essa questão da religiosidade, outros tentando abordar essa questão mais escatológica, que me parece que faz mais sentido, sobretudo porque esta parábola se encontra no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, justamente depois do sermão escatológico de Jesus em Mateus capítulo 24. Então, o reino de Deus é o reino de Cristo, é o reino do governo de Deus, que vai pela igreja, mas para além dela, e esse reino é um já e um ainda não. A gente utiliza essa expressão escatologicamente, que tem respaldo, ou melhor, teologicamente, que tem respaldo bíblico, porque nós compreendemos que esse reino já está em evidência, mas terá a sua plenitude por ocasião da volta gloriosa de Jesus para estabelecer o seu reino na terra. E aí o que o professor Fábio acabou de destacar, justamente quando isso acontecer, será por ocasião da segunda etapa da vinda de Jesus, quando ele virá em glória, quando ele virá em poder, para estabelecer este reino visível. Então, nós temos aqui na narrativa de Jesus a parábola das virgens. Agora tem as virgens que são sábias e tem as virgens que são nécias, né? A palavra nécias aqui dá a ideia de imprudentes, de que não estavam preparadas. E essa ideia de virgens tem a ver também com uma identificação com pessoas que
estariam aguardando a vinda de alguém. Nesse caso aqui, nós imaginamos que a vinda do próprio Cristo. No entanto, algumas delas foram prudentes e algumas delas foram imprudentes, quer dizer, 5 prudentes, 5 imprudentes. Aqui nós temos, então, 2 classes de virgens, então, 2 classes de pessoas, 2 classes de religiosidades, por assim dizer. Aqueles que têm uma religiosidade pautada muito mais na confiança própria, meritória, e uma religiosidade que depende mais de Deus e da sua providência e dos seus cuidados. E aqui nós vamos interpretar essa parábola à luz daquilo que o Evangelho de Jesus nos diz. Então, a gente vai compreender aqui que existem pessoas que são sinceras, pessoas que levam a sua fé a sério, pessoas que têm um compromisso real com Cristo, pessoas que dependem de Deus e de sua palavra, pessoas que estão direcionadas pelo Espírito Santo e, por sua vez, tem também pessoas que estão ali acomodadas na sua religião, na sua tradição, nos parâmetros que receberam dos seus pais, na mera tradição humana. Então, isso dá uma segurança que, no contexto desta parábola, é uma falsa segurança, uma segurança frágil, porque a base desta segurança não é Jesus Cristo, não é o Evangelho, não é o reino de Deus, mas é o reino delas próprias. Bem, então, nós estamos fechando aqui essa primeira parte dessa discussão, reconhecendo que é uma parábola bastante complexa, mas que nós precisamos entender que, basicamente, o foco desta parábola é a distinção entre 2 categorias de pessoas, pessoas que estão alinhadas ao reino de Deus e pessoas que estão distanciadas, ainda que aparentemente se identifiquem com esse reino. Nós vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Caros irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando com vocês a parábola das 10 virgens. Essa parábola de grande importância para nós. Sempre é bom a gente lembrar que um dos princípios hermenêuticos importantes para a interpretação das parábolas é a gente procurar saber a mensagem central da parábola, qual é a moral da história, qual é a verdade central que Jesus quer ensinar com elas. E isso evita da gente procurar detalhes para dissecar detalhes e evitar alegorizações excessivas que podem levar para um caminho da heterodoxia. Então, nós temos que entender, e a mensagem central dessa parábola é que a igreja deve estar preparada para a vinda do Senhor Jesus Cristo e que dentre aqueles que se dizem cristãos, existem aqueles que estão preparados para entrar no reino de Deus e aqueles que não estão preparados. Todas as 10 virgens, tanto as loucas como as prudentes, vamos dizer assim, eram noivas. Todas eram noivas e todas estavam aguardando o noivo. Todas tinham lamparina. Então, podemos sim aplicar nesse sentido que está se referindo a todos aqueles que se dizem cristãos ou que são chamados de cristãos. Toda a cristandade, mas dentre esse povo todo, apenas uma parte está preparada e a outra parte não. Não necessariamente 50%. Com certeza não é 50%. Aqui apenas para dizer que uma parte está preparada e outra não. No tópico 1.2 da nossa lição, fala das 2 classes de virgens, ou das 2 classes de noivas, as prudentes e as loucas, e as 5 virgens prudentes simbolizam os crentes fiéis, sinceros, constantes e santos, conforme coloca aqui o nosso comentarista. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, ambas as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, elas têm muita revelação escatológica, porque os Tessalonicenses pensavam que a vinda de Jesus já se daria naqueles tempos.
E Paulo, ele tem abordagens escatológicas nas duas epístolas que ele escreveu aos Tessalonicenses. E em 1 Tessalonicenses 3:13, Paulo disse assim: a fim de que o coração de vocês seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ele fala da importância dessa preparação, que por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo, a gente possa estar confirmado em santidade, isento de culpa. No capítulo 5, versículo 23, ainda de 1 Tessalonicenses, Paulo diz: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia é muito clara e nos exorta bastante a vigilância e a necessidade de estarmos preparados para que a vinda do Senhor não nos pegue de surpresa, não nos surpreenda como um ladrão, que não avisa a hora que vai chegar e surpreende a todos. Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesus também exortou a vigilância, no capítulo 21 de Lucas também é um sermão profético, de Jesus, registrado por Lucas, e no versículo 34, Jesus disse assim: tenham cuidado de vocês mesmos, para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Então, é muito claro a necessidade, a exortação bíblica para que a gente esteja preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não podemos esperar Jesus de qualquer maneira, porque assim como foi nos dias de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, ninguém estava preparado para o dilúvio, assim também vai ser na vinda do Filho do Homem. Então, nós não devemos ser somente virgens que estejam esperando o noivo com as lamparinas, mas também temos que ter azeite, professor Zé Roberto, na lamparina. Esse azeite, pastor Fábio, é isso mesmo, ele tem essa alusão no contexto geral das Escrituras ao Espírito Santo, ainda que aqui especificamente no contexto da parábola não fale diretamente do Espírito Santo com relação ao azeite, mas essa unção ela é mencionada em outras passagens da Bíblia para apontar para a atuação do Espírito Santo. E é importante que nós compreendamos que a fé cristã, o cristianismo autêntico, verdadeiro, genuíno, é um cristianismo ou é uma fé cristã pautada na palavra de Deus e direcionada pelo poder do Espírito Santo. Então, nós não podemos dispensar qualquer igreja que perder essa visão e deixar de buscar a direção do Espírito Santo, ela se torna uma igreja inócua, uma igreja sem efeito, sem sentido. Eu posso até aqui me referir à citação de Jesus lá no Sermão da Montanha, se tornam igrejas insípidas, igrejas que deixam de ser sal da terra, igrejas que deixam de ser luz do mundo. Então, é preciso que a gente entenda a necessidade do poder do Espírito Santo. Jesus prometeu à sua igreja o derramamento do Espírito. Atos dos Apóstolos está repleto de passagens bíblicas, desde a promessa de Jesus no capítulo 1, recebereis poder a descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, para ser testemunhas, e também até o momento em que esse derramamento do Espírito Santo acontece no capítulo 2, e a atuação dinâmica da igreja, dinâmica no sentido até do termo grego, dynamis, a atuação dinâmica da igreja ao longo de todo o livro de Atos, e também se espera que a igreja de hoje seja uma igreja atuante e dependente do poder do Espírito Santo. E ainda nesse primeiro ponto da lição, nós temos aqui a chegada do noivo. Então, essa expectativa é a grande esperança. O texto de Mateus é um texto que faz uma alusão indireta ao arrebatamento de Jesus, à vinda de Jesus para arrebatar a igreja, mas nós entendemos aqui pelas passagens bíblicas
do apóstolo Paulo, sobretudo na primeira epístola aos Tessalonicenses e a segunda epístola aos Tessalonicenses, que a bendita esperança da igreja é a volta de Jesus para arrebatá-la. Então, na escatologia bíblica, a gente faz a distinção entre a vinda de Jesus para arrebatar os seus num período posterior, 7 anos, a vinda de Jesus com os seus para estabelecer o reino milenal. Então, daí nós entendemos que existe uma expectativa da própria igreja, e essa expectativa da igreja é pela volta de Jesus, que é uma volta imprevisível. Há um termo teológico que a gente utiliza, um termo escatológico, a gente diz que a volta de Jesus será iminente. Então, isso quer dizer que ela independe de sinais, muito embora alguns estudiosos dizem que os destaques de Paulo na epístola, a primeira epístola de Timóteo, a segunda epístola de Timóteo, que Paulo fala dos dias trabalhosos, dos últimos dias, seriam, digamos assim, temas que apontam para o arrebatamento da igreja, o que faz algum sentido. Em todo caso, a gente sabe que nada impede a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Ele pode voltar a qualquer momento. E aí algumas pessoas certamente serão pegas de surpresa, algumas pessoas não estarão preparadas e serão, aqui também, fazendo alusão à parábola das 10 virgens, serão aquelas pessoas que deixaram de vigiar, serão aquelas pessoas que deixaram de depender de Deus, aquelas pessoas que desprezaram o Espírito Santo e os anúncios escatológicos. E eu destaco muito bem aqui, eu gosto muito dessa passagem da segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, quando Paulo diz que a coroa da justiça está guardada para todos os que amarem a sua vinda. Então, a vinda de Jesus, ela não apenas deve ser esperada, mas também ela deve ser amada. Então, deve ser uma expectativa, mas também uma paixão, um amor devotado da igreja, não perder essa dimensão escatológica de vista, saber que a sua principal missão na terra é cumprir as orientações e as ordenanças de Jesus, mas saber que o nosso reino não é um reino terreno, é um reino escatológico, é um reino eterno, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Então a igreja não pode perder isso de vista. Então, o comentarista destaca aqui: será nessa hora que a chama do amor de muitos se apagará. Contudo, nesse momento, a luz dos fiéis tornar-se-á ainda mais necessária e percebida. Então, nós vivemos um momento, às vezes a gente percebe isso, de uma cristandade destituída do próprio amor a Deus. Então é importante que a gente ame a vinda de Jesus, ame a Deus, ame o próximo, e que a principal doutrina da igreja continua sendo o amor. Então, com isso aqui, a gente conclui o primeiro tópico aí da nossa lição, um dos tópicos mais longos, né, da aula de hoje. Queremos encerrar aqui mais esse bloco, voltaremos em seguida. Continue, portanto, conosco. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 11, Despertemos para a vinda do grande rei. O estudo de hoje se baseia na parábola das 10 virgens. 5 eram consideradas prudentes porque estavam preparadas para a vinda do noivo, e as outras 5 não eram prudentes, eram chamadas de nécias ou loucas porque não estavam preparadas para a vinda do noivo. Isso aí nos dá um recado muito claro que dentre aqueles que se dizem cristãos, tem aqueles que estão preparados para entrar no reino de Deus, e aqueles que não estão preparados. E aqueles que estão preparados, eles sempre almejam. O professor José Roberto acabou de falar sobre a importância do crente amar a vinda de Jesus, ser apaixonado. E Jesus ensinou na oração: venha o teu reino. Então devemos orar também pedindo a Deus que a dimensão do ainda não do reino de Deus, a dimensão escatológica, que venha até nós. Ele já reina entre nós,
mas na sua plenitude ainda não reina, no tempo determinado por Deus vai acontecer, mas nós temos essa liberdade e somos incentivados a orar: venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. E a vinda de Jesus é a bem-aventurada esperança, como diz a Bíblia. Estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 2 da nossa lição: o arrebatamento da igreja é iminente, se dará a qualquer momento. Nós cremos na visão escatológica pré-tribulacionista que a vinda de Jesus se dará em duas etapas. Numa primeira etapa, ele virá a qualquer momento, ninguém sabe o dia e a hora, ele virá para arrebatar a sua igreja, para levar os fiéis, representados pelas virgens prudentes, que estão preparadas, que têm azeite nas suas lamparinas, né? Ele virá para arrebatar a sua igreja e depois do período de 7 anos da grande tribulação, ele virá em glória com os seus santos, né, para reinar aqui na terra, implantar o milênio aqui. Então, a vinda de Jesus é de grande importância, ela é muito falada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A maioria das passagens bíblicas que trata da vinda de Jesus se refere à segunda etapa da vinda de Jesus, a vinda gloriosa de Jesus. Um número menor de referências, especialmente mais relacionados a citações do apóstolo Paulo, é que fala do arrebatamento da igreja. Agora, se a segunda etapa da vinda de Jesus está próxima e temos que estar preparados para ela, né, também devemos estar preparados para o arrebatamento que acontecerá 7 anos antes desta segunda etapa da vinda de Jesus. Então, no tópico 2.1 fala dessa importância da vinda de Jesus para a igreja, para o cristão. Devemos acreditar, devemos esperar. É claro que nós não podemos fazer como alguns tessalonicenses estavam fazendo, por causa da esperança da vinda de Jesus, tomava isso como um escapismo para fugir das suas obrigações sociais, das suas obrigações do dia a dia. Deixar de trabalhar: não vou mais trabalhar não, porque Jesus vai vir logo e vai adiantar de quê? Não é isso. A igreja, nós devemos viver a nossa vida normal, tranquila, aqui na terra, trabalhando, vivendo, fazendo a obra de Deus, a igreja cumprindo a sua missão, e Jesus vai vir numa hora que a gente menos espera. O importante é estarmos preparados, porque ele virá a qualquer momento arrebatar a sua igreja. Então, Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até o versículo 18, ele fala sobre este arrebatamento. Ele também fala alguma coisa lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né, desse rapto iminente, dessa transformação iminente, né, no momento, no abrir e fechar de olhos, né? O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Ele está se referindo à transformação que vai haver no nosso corpo por ocasião do arrebatamento da igreja. E em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, ele fala sobre esse arrebatamento, sobre a ressurreição dos mortos que vai acontecer. Aqueles fiéis que morreram em Cristo, que morreram no Senhor, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, 1 Tessalonicenses 4,17, diz Paulo: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Com os que morreram no Senhor e que acabaram de ressuscitar. Vamos ser arrebatados todos juntos com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, isso que nós chamamos de arrebatamento da igreja é a primeira fase da segunda vinda de Jesus. Então, professor José Roberto, a qualquer momento Jesus virá arrebatar a sua igreja. É isso mesmo, e a palavra arrebatamento, né, do grego harpazo, significa tirar rapidamente e com força.
Então, esse é o significado da palavra que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que é um texto bastante conhecido a respeito do arrebatamento da igreja. O pastor Fábio já ressaltou aqui que nos tempos lá da igreja de Tessalônica, muitos crentes estavam acomodados em relação à sua vida na terra, e alguns deles não levavam a sério as suas obrigações, porque viviam apenas nesse escapismo e nessa expectativa da volta de Jesus. Então, também não é assim. Então, é preciso que se trabalhe. Jesus, no capítulo 1 lá do livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos também ficaram nessa expectativa. Quando é que o Senhor vai estabelecer o seu reino? E, evidentemente, aqui eles já estavam pensando no reino de Jesus na terra, no reino pleno. Mas Jesus dá uma lição a eles e diz: olha, vocês não devem se preocupar com isso, vocês devem, enquanto me esperam, vocês devem receber o Espírito Santo e fazer o trabalho, serem minhas testemunhas. Então é importante que essa doutrina do arrebatamento, ela tenha o seu lugar na Bíblia, mas que também nos leve a uma vida moderada, na mesma expectativa que nós estamos, ou na mesma proporção que nós estamos aguardando essa vinda, que nós estamos amando esta vinda, nós também devemos estar trabalhando e atuando em prol da expansão e da difusão do reino de Deus. Então, Paulo, na Epístola aos Tessalonicenses, chama a atenção dos crentes de Tessalônica, e para nós também, que a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transladados, eles serão arrebatados para um encontro com o Senhor nos ares. Então, uma coisa interessante que a gente precisa entender é essa distinção, pastor Fábio, entre essa volta de Jesus para arrebatar a sua igreja e a volta de Jesus em glória. Isso demonstra que há uma diferença de tempo entre um e outro, e que a gente precisa entender que Jesus vem num momento para arrebatar a igreja, e em um outro momento ele vem com a igreja para estabelecer o seu reino milenial. No entanto, os teólogos dizem que é uma vinda só que nessa vinda ela está dividida em duas fases. Uma fase da vinda para a igreja e uma fase da vinda com a igreja. Então, qual é essa distinção aí? O que é que vai acontecer nesses dois momentos? Isso mesmo, é porque a Bíblia tem, por exemplo, algumas profecias, tinha cumprimento imediato ali no Antigo Testamento, mas tinha uma dimensão que se cumpriria no futuro, numa dimensão escatológica, e como também a ressurreição dos justos, né, que até Daniel falou, Jesus também falou da ressurreição dos justos, mas que se dará em várias etapas. Foi Cristo as primícias, foi quem ressuscitou primeiro, então depois vai ter no arrebatamento, os que morreram no Senhor vão ressuscitar, é outra etapa, então é uma segunda vinda, mas que se dará em duas etapas. Então nessa primeira etapa ele virá nos ares para buscar a sua igreja, para conceder-lhes galardões, para comparecer perante o tribunal de Cristo, para as bodas do Cordeiro, e depois ele voltará com a sua igreja para implantar de fato o seu reino físico, material aqui na terra, o seu reino milenial, conforme está dito lá no Apocalipse. Uma coisa importante, professor José Roberto, é que nesse tópico 2.3, quando se dará o arrebatamento? Ao longo da história da igreja, muitos se aventuraram em marcar a data. O que é um equívoco, né? É um equívoco marcar a data da volta de Jesus. É verdade. Então... E também, pastor Fábio, acho que é bom a gente destacar aqui que depois do arrebatamento da igreja, inicia-se a grande tribulação. Então, a igreja evangélica, ela tem diversas orientações a respeito dessa questão, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, mas nós defendemos, pela nossa interpretação bíblica, que depois que a igreja for arrebatada, aí sim dará início à tribulação. Dará início à grande tribulação, e a nós não compete ficar marcando o dia e hora que Jesus vai voltar, compete apenas estarmos preparados. Muito bem, então estamos encerrando mais um bloco, permaneça conosco, voltaremos em seguida.
Caro telespectador, telespectadora, de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando as parábolas de Jesus, hoje a parábola das 10 virgens, chamando a atenção de todos para a importância de amar a vinda de Jesus e permanecermos na expectativa. E nesse terceiro ponto da nossa lição, fala justamente sobre uma vida cheia do Espírito e de santidade. Então, esperar a volta de Jesus não significa esperar de qualquer jeito, não significa esperar de qualquer modo. Então, o ponto 3.1 diz que nós devemos ter prontidão e santificação. Então, nessa parábola das 10 virgens, nós vemos ali a importância de se estar pronto, preparado para a volta de Jesus. Como se preparar para a vinda de Jesus? Eu conheci um pastor que ele dizia assim, melhor do que se preocupar em estar preparado é preparar-se, né? Ou estar preparado, melhor dizendo. Então, porque se você ficar sempre prorrogando, postergando essa preparação, você pode ser pego de surpresa. Então, é importante que você esteja pronto. E a melhor forma, e biblicamente falando de estar pronto para a vinda de Jesus não sei o caso do caro telespectador, telespectadora que nos acompanha, é você ter tido um encontro pessoal com Jesus. Então, você ter recebido a salvação plena, a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, a partir desse momento, você é justificado, você é salvo e entra num processo de santificação pelo Espírito Santo, uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus. Então, estar pronto para a vinda de Jesus significa estar com Ele, andando com Ele, dependendo do Espírito Santo, deixando que o Espírito produza o seu fruto em nossas vidas. Então, os princípios que estão relacionados à santificação, que nós vemos em Gálatas, capítulo 5, Paulo falando sobre andar no Espírito e não cumprir as concupiscências da carne, os desejos desenfreados da carne. Paulo fala em Romanos, capítulo 8, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, então é preciso dedicar-se integralmente à obra de Deus, ao reino de Deus e depender do Espírito Santo. Então, estar cheio do Espírito. Paulo diz lá aos crentes de Éfeso, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, ter uma vida cheia do Espírito aqui é no sentido de se deixar conduzir pelo Espírito Santo, deixar se orientar pelo Espírito Santo. Então, na teologia do Novo Testamento, uma vida de santificação, ela tem uma correlação com a vida cheia do Espírito, com a vida controlada pelo Espírito. Então, pastor Fábio, é importante a gente entender que a igreja não pode desconsiderar o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo como forma de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus e ser direcionada por Deus. Afinal de contas, o Espírito sopra onde quer e nós precisamos ouvir a sua voz e sermos conduzidos por esse Espírito e pela sua palavra. É verdade. Eu lembro aqui que o azeite aqui nas lamparinas aqui das virgens, e esse azeite simboliza o Espírito Santo. E nós já citamos aqui, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde Paulo diz que devemos estar preparados, plenamente irrepreensíveis. Todo o nosso espírito, alma e corpo deve estar plenamente irrepreensível, íntegro, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o nosso comentarista, ele fala aqui no tópico 3.1 sobre prontidão e santificação. A santificação, ela tanto é um estado como um processo. Quando a gente se converte a Cristo, aceita Jesus como Senhor e Salvador, nascemos de novo, somos regenerados e declarados santos. Passamos a estar no estado de santificação, mas também a santificação é um processo, é uma operação progressiva de Deus na nossa vida.
a santificação como um estado que acontece lá junto com a regeneração, ela depende totalmente de Deus. Deus é quem nos declara santo, é quem nos regenera, é quem nos transforma, nos ressuscita espiritualmente. Já no processo de santificação progressiva, é um processo que depende de Deus e de nós, depende de Deus e do crente. Deus faz a parte dele através do Espírito Santo, que nos outorgou, e a Bíblia diz que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará. Então, o Espírito Santo continuará atuando na nossa vida e nós devemos dar lugar ao Espírito Santo para que ele opere em nós. Então, devemos viver e andar no Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia fala: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Versículo 18 diz: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, nesse processo de santificação, que consiste na separação daquilo que é pecaminoso e da consagração àquilo que é justo e aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, nesse processo o Espírito Santo faz a parte dele, nos ajudando, nos dando força, nos dando graça, nos iluminando, nos esclarecendo, trabalhando na nossa natureza e, por outro lado, ao mesmo tempo, fazemos também a nossa parte, devemos estar vigiando, devemos fugir da aparência do mal, devemos andar no Espírito, viver no Espírito. Por isso que Pedro, ele citando o Levítico, e ele também nos responsabiliza, dizendo: sede santos em toda a vossa maneira de viver, sede santo porque eu sou santo. Então esse verbo ser aí no imperativo, mostrando da necessidade do crente fazer a sua parte da responsabilidade pessoal, Paulo também, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, chamou a atenção dessa responsabilidade pessoal nesse processo, quando disse: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então, nós devemos deixar que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida. Encher do Espírito, que em Efésios 5,18, é produzir o fruto do Espírito, é a santificação. Aqui não está falando de dons espirituais, em Efésios 5,18. Então, devemos deixar que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida e não atrapalhar a obra do Espírito, porque quando a gente faz isso, acontece o que está escrito em 2 aos Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, essa transformação vai acontecendo naturalmente à medida, professor José Roberto, que o Espírito de Deus trabalha na nossa vida e a gente não atrapalha a obra do Espírito. É isso mesmo. E aí eu quero concluir citando aqui Mateus capítulo 26, o versículo 41, no qual Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E você permaneça vigilante, atuante na obra de Deus, na expectativa da volta de Jesus e amando a volta de Jesus, mas sempre com cuidado, não se deixando levar pelas concupiscências da carne, para que você esteja integralmente, como diz 1 Tessalonicenses 5:23, integralmente pronto para a volta do nosso Senhor. Nós estamos concluindo o nosso programa de hoje, mas queremos convidá-lo a você participar da Escola Bíblica Dominical na sua congregação. Este programa e nenhum outro que está aí disponível no YouTube, na TV, os blogs e os estudos que tem disponível aí na internet, nenhum deles substitui a interação face a face, a presença na classe da Escola Bíblica Dominical. Portanto, o debate continua lá na sua sala da Escola Dominical. Participe, frequente, seja um aluno atuante e frequente na Escola Bíblica Dominical. Não é isso, pastor Fábio? É verdade, professor Zé Roberto, e antes de encerrar, querido irmão, querida irmã, amigo que nos assiste no programa Escola Bíblica Dominical em Debate,
Você tem a oportunidade de estar na presença de Deus com a sua lâmpada acesa, com azeite, de não ser enquadrado naquele grupo das 5 virgens loucas, mas sim no grupo das 5 virgens prudentes. Só existe 2 igrejas, a que vai entrar no reino de Deus e a que não vai entrar no reino de Deus. Que eu e você, que todos nós façamos parte da igreja que vai entrar no reino de Deus e estejamos preparados para este dia glorioso. Nós agradecemos a você pela sua audiência. Deus abençoe você. Vá com a sua família para a Escola Bíblica Dominical e seja abençoado com o estudo da Palavra de Deus lá na sua classe. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.